O que você tem feito da tua vida? Quais as tuas escolhas verdadeiras? Na liturgia do 28º domingo do tempo comum, nós vamos refletir a respeito das escolhas que o ser humano faz na vida. Acompanhe comigo esta liturgia e eu te convido, se você ainda não é inscrito no canal, clique aqui embaixo, inscreva-se no canal, clique naquele sininho ali do lado das notificações e receba todos os dias os nossos vídeos. Vamos lá para a liturgia deste final de semana. Na primeira leitura deste final de semana, nós temos o livro da sabedoria. É importante resgatarmos que o livro da sabedoria é um dos últimos livros a ser escrito do Antigo Testamento, e ele quer, acima de tudo, resgatar e fazer com que o povo judeu não perdesse a sua cultura. Em meio a um pensamento helênico, ou seja, em meio à cultura grega, os judeus estavam correndo um grande risco, ou seja, de modernizar-se e acabar perdendo princípios importantes da sua fé e da religião judaica. É por isso que o autor desse livro vai resguardar e, acima de tudo, chamar a atenção para que os judeus tivessem a preocupação de manter a sua fé, manter a sua cultura e ligar-se, acima de tudo, à verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem de Deus. Nós temos um duplo desafio que o autor vai propor ao livro de sabedoria. O primeiro deles é aos seus compatriotas, ou seja, pedindo que os mesmos não abandonem a sua fé, não abandonem a cultura judaica e sigam, acima de tudo, buscando os verdadeiros princípios que vêm de seus pais, ou seja, da cultura que eles tinham. E o segundo objetivo é, acima de tudo, aos pagãos, mostrando que a fé em Javé é aquilo que vai nos garantir a verdadeira sabedoria e que vai trazer a felicidade ao ser humano. Porém, a pergunta que podemos fazer é a respeito do que é esta sabedoria. No livro da sabedoria, nós vamos então compreender que a sabedoria verdadeira é fazer com que o ser humano aprenda a fazer as escolhas certas, optar por aquilo que é certo para alcançar uma vida plenamente feliz, uma vida completamente realizada. Nós veremos então que esta felicidade só será completa se conseguirmos entender que a sabedoria vem de Deus e as escolhas devem ser as escolhas seguindo o caminho, as leis e os princípios divinos. O que eu acho muito bacana na liturgia é a capacidade que nós temos de ligar os textos, ou seja, a continuidade que nós temos entre leitura, evangelho, segunda leitura e o salmo. No evangelho de hoje nós temos então a continuidade da leitura que escutamos. Olha que interessante. Jesus está caminhando, continua a sua caminhada rumo a Jerusalém, e hoje um jovem rico vai procurá-lo e perguntar, questionar a Jesus o que é necessário para ganhar o reino dos céus. Jesus então vai responder que é o cumprimento da lei e dos mandamentos. O jovem, ele já vivia tudo isso, ele sabia o que era necessário então para ganhar o céu. Jesus vai dar um passo além, mostrando que para ganhar o céu era necessário que ele vendesse tudo o que ele tinha e desse aos pobres. Assim ele alcançaria o céu, ganharia a vida eterna. Porém o jovem se entristece porque era muito rico, vira as costas e vai embora. A catequese que nós temos para aprender no evangelho de hoje, então, se dará exatamente nas escolhas. Olha que interessante, nós ouvimos falar na primeira leitura a respeito da importância da sabedoria, de fazer as escolhas corretas para alcançar a felicidade, alcançar a vida eterna. Jesus, então, vai interpelar este jovem rico, mostrando que para ganhar a vida eterna era necessário que o jovem fizesse as escolhas certas. O problema, gente, não era evidentemente as riquezas que o jovem tinha, porque na Sagrada Escritura as riquezas não são entendidas como castigo de Deus, como um problema para alcançar o reino dos céus. O grande problema das riquezas não estão nelas mesmas, mas no coração do ser humano, que às vezes irá se apegar mais às riquezas do que a Deus, do que as leis de Deus, do que as escolhas certas. Gente, aí está profundamente o problema das riquezas. Está que elas muitas vezes vão envenenar o nosso coração, fazer com que nos tornemos orgulhosos e achemos que pelas riquezas, pelo nosso dinheiro, pelo nosso poder, pelo nosso sucesso, nós alcançaremos o reino de Deus e esquecemos com certeza e com plenitude que a nossa santificação depende de outras escolhas e não do poder ou das riquezas que carregamos. E o mais interessante, gente, que Jesus vai então apontar 3 diretrizes, 3 formas para alcançarmos o reino dos céus. O primeiro deles se dará a respeito do não prender o coração nos bens materiais. O segundo é a solidariedade e o amor. E o terceiro é o seguimento de Jesus. Vai, vende tudo que tem,
dá aos pobres e depois vem e me siga. Dessa forma, gente, nós percebemos que o reino de Deus, ou seja, para ganhar a vida eterna, para viver com intensidade o reino de Deus, algumas escolhas são incompatíveis. O egoísmo, o orgulho, o fechamento não é compatível com o reino de Deus ou com as escolhas e com a sabedoria que Deus tem a nos ensinar. Porém, nós teremos uma segunda parte no Evangelho, onde Pedro vai tomar a palavra, vai perguntar a Jesus só a respeito deles, daqueles que deixaram tudo para seguir Jesus. E o mais interessante de percebermos nesta parte do Evangelho é que nós vamos entender então que os discípulos, aqueles que seguem Jesus, não gostam da pobreza pela pobreza, não gostam do sofrimento pelo sofrimento, não gostam de deixar as pessoas simplesmente por deixá-las, por abandoná-las. Mas às vezes nós necessitamos escolher e fazer escolhas difíceis na vida em vista de um bem maior. Sabe, gente, de verdade, o que você tem feito, o que você tem escolhido, qual a sua forma de vida para ganhar a vida eterna? O que você tem feito para ganhar o reino dos céus? Chegamos então à segunda leitura da carta aos Hebreus. Nós já vimos no final de semana passado que a carta aos Hebreus é escrita a uma comunidade medíocre, que estava acomodada, que já tinha perdido o ânimo do Espírito e do anúncio do Evangelho. Era uma comunidade que estava profundamente parada e marcada por um desânimo tremendo. Hoje nós temos novamente a oportunidade de dar continuidade nesta carta, olhando as exigências para entrar no reino dos céus e, acima de tudo, ver com propriedade as escolhas que são necessárias para alcançarmos a vida eterna. O que encontramos no texto de hoje, então, é sem dúvida alguma um hino à palavra de Deus, a palavra de Jesus, que vai transpassar o nosso coração, que vai rasgar a nossa vida, inteiramente penetrar em nós, fazendo com que o ser humano tenha a capacidade de agir e de escolher de forma correta o caminho a seguir e fazer as suas escolhas embasadas na própria sabedoria de Deus. E acima de tudo, gente, a palavra de Deus, ela não é simplesmente um oásis no deserto. O que a leitura de hoje quer nos impelir é que as nossas decisões e as nossas escolhas, aquilo que o cristão, que se diz cristão, deve fazer é assumir esta palavra como a sua vida. Às vezes, nós precisamos sair de cima do muro, gente. Nós precisamos tomar decisões, fazer escolhas na vida, que não é simplesmente fazer como Maria vai com as outras, simplesmente ir nadando como a correnteza nos leva. Às vezes, para ser cristão de verdade, precisamos nadar contra a correnteza, nos posicionar segundo a palavra de Deus. Não dá para aceitar tudo que o mundo vem nos oferecer. Nós precisamos estar no mundo, saborear as coisas boas e puras do mundo, mas não sermos mundanos, como já dizia João Paulo II. E resumindo a nossa liturgia deste final de semana, hoje nós rezamos então e acima de tudo meditamos sobre as escolhas, as decisões necessárias para o homem. Na primeira leitura, escutamos com propriedade da sabedoria que vem de Deus, e a sabedoria que vem de Deus é o que nos trará plena felicidade. No Evangelho, nós entendemos que esta sabedoria deve ser colocada em prática no nosso coração a partir de nossas escolhas. Ou queremos seguir, ou viramos as costas e vamos embora. Na segunda leitura de hoje, vai mostrar que esta palavra que escutamos, que deve tocar o coração da gente, ela deve motivar as nossas escolhas, de tal forma que nos abrilhantamos então com o belíssimo salmo de hoje, que vai mostrar que a sabedoria de Deus é o que nos tocará o coração e que nos fará chegar, acima de tudo, a riqueza do céu, a nossa plena felicidade, a nossa plena alegria, que vem e advém da bondade de um Deus que olha por nós e que está ao nosso lado. Que neste final de semana, amado irmão e amada irmã, você preste muita atenção nas suas escolhas, nas decisões que você toma na vida. Não dá para ser de Deus e não fazer as coisas de Deus. Não dá para ser cristão e se conformar com tantas coisas que o mundo vem nos impondo. Tome, acima de tudo, a coragem de seguir a palavra de Deus, tomar posicionamentos concretos e muitas vezes sair do muro para que possa, com certeza, ganhar a vida eterna. Que Deus te abençoe e que Deus te ilumine. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Participe das missas e das atividades da sua paróquia. Deus te abençoe.